Olá, sejam muito bem-vindos ao Estúdio Mais Agro, a central de conteúdos da Syngenta. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e produtora rural. Nós estamos na Expo Direto em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Pessoal, o assunto agora é manejo sustentável e sequestro de carbono, um tema bem relevante para o momento. Quem está aqui comigo no estúdio é o engenheiro agrônomo e gerente de pesquisa e tecnologia da CCGL, Geomar Coraza. Seja muito bem-vindo com a gente. Muito obrigado pela oportunidade, uma satisfação imensa estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, tão relevante para o agro. Não, eu já estou aqui curiosa, querendo saber tudo, porque para nós produtores é sempre um desafio entender, né, essa questão de sequestro de carbono. Qual é o momento? Então, a gente vive esse momento, essa pegada, né, relacionada aos pilares do ESG. Isso chega no agro nesse momento, né? E cada vez o produtor ele vai ser mais assim visado e cobrado, né, por seguir algumas métricas relacionadas à produção sustentável, né? Mas hoje realmente a gente falar de crédito de carbono para o produtor rural talvez ainda não seja o momento, apesar de isso estar muito aflorado no mercado, mas o produtor pode seguir boas práticas de produção que vão principalmente fazer o aumento da produtividade e também no final vão sequestrar mais carbono. Então o agro participa indiretamente desse processo, né? Pois é, e quando você fala assim, às vezes não é o atual momento, é porque é difícil mensurar? Hoje, como que a gente está com relação às pesquisas? Hoje está todo mundo, é uma corrida, né, para a gente atribuir métricas para isso. Nós também estamos nessa corrida, assim como outras empresas, tanto públicas quanto privadas, né? Mas não há métricas hoje palpáveis e é um trabalho bastante difícil de ser feito no campo, né? Mas eu acredito que a gente vai chegar lá. Então estamos no caminho, mas hoje ainda não temos esse passo para essa aferição precisa para poder de fato remunerar o produtor, né? Como existem já em outros mercados, né? Mas uma coisa é fato, o mundo está exigindo cada vez mais uma agricultura sustentável. Quais são os manejos que esse produtor pode adotar dentro da propriedade dele? Bom, eu acho que nesse sentido o agro ele tem uma grande oportunidade, né? E talvez o que o agro de fato está fazendo não é aquilo que talvez a sociedade entenda sobre o agro, né? Quando a gente fala, por exemplo, de sequestro de carbono, um dos principais princípios para isso é ter plantas crescendo, né? Então, quanto mais cultivos a gente fizer ao longo do ano, mais carbono eu vou estar sequestrando da atmosfera. É o princípio da fotossíntese, Ou né? seja, se eu plantar, eu já estou sequestrando, é isso? Exatamente. E quanto mais eu cultivar, o que a gente chama de intensificação sustentável, né? Porque a gente faz uma intensificação de cultivos na nossa lavoura, mas ela é sustentável porque eu estou trazendo muitos benefícios ao ambiente e naturalmente para a sociedade também, né? E quais são outros manejos que o produtor pode adotar? Bom, nesse conceito de intensificação sustentável, né, primeiro, acho que é importante frisar, o Brasil tem uma oportunidade ambiental muito grande, né, e é por isso que ele já é o grande celeiro do mundo. Nós temos precipitação satisfatória para cultivar, nós temos luminosidade, que é um dos princípios também para a gente poder produzir, né, e nós temos culturas que se encaixam em diferentes épocas do ano aqui, né, o que é muito diferente, inclusive, se a gente for comparar com países do hemisfério norte, né, onde os produtores conseguem fazer uma safra no ano, nós conseguimos fazer 3. Né? Então isso é impressionante. Isso é impressionante, né? E aí, para fazer tudo isso acontecer, dois pilares são importantes. Genética, né? Aquilo que a gente consegue, a partir da semente, definir o potencial produtivo, e solo, né? Que é o que vai dar todo o subsídio para essa genética performar e que também é o nosso grande sumidouro de carbono, né? Então vamos falar um pouquinho de solo, né? Como que o produtor deve tratar desse solo? Quais são os manejos? Por exemplo, tem se falado muito da regenerativa, né? Como que se avalia tudo isso? Então, o grande segredo está nas raízes, né? Quanto mais raízes a gente tiver crescendo ao longo do ano, né? Naturalmente essas raízes, ao se decompor, né? se tornam matéria orgânica é carbono, mais carbono eu estou sequestrando da atmosfera e colocando no meu solo. E as raízes também, elas são um grande trunfo que o produtor tem para produzir, principalmente em Rio Grande do Sul, quando a gente enfrenta anos de estiagem, né? O nosso solo é uma grande caixa d'água.
né? Então, quanto mais raízes eu tiver e essa raiz estiver mais profunda, mais água eu consigo consumir desse solo. Quando eu tenho raízes que crescem em camadas apenas superficiais, né, a soja muitas vezes ela se depara com um cenário, às vezes, até triste, né? Você imagina você está no deserto, você tem um copo d'água e você não conseguir acessar ele. Então, esse princípio de a gente usar o solo, mas também explorar ele a partir do sistema radicular, é onde vai fazer a gente conseguir ter produtividade e, ao mesmo tempo, sequestrar mais carbono, né? E qual que é a tua avaliação com relação ao produtor de soja, de milho aqui no Rio Grande do Sul, independente da cultura? Ele já está preocupado com essas questões ou a gente ainda precisa educar e conscientizar muito sobre? Eu acho que nós temos os dois cenários, mas eu diria que sim, o produtor hoje ele busca soluções, né? Ele entende que ele é um grande vetor desse processo da sustentabilidade, né? E todos nós entendemos que o agro é parte da solução e não parte do problema, né? E o produtor tem buscado fazer essa intensificação, tem buscado cultivar no verão, no inverno e onde há a possibilidade no outono, fazendo essas 3 safras, porque o grande segredo que o produtor ele tá descobrindo nesse momento, né, é que a rentabilidade da propriedade está muito atrelada pela rentabilidade em reais hectare ano. Né? Então, quanto mais safras eu conseguir produzir nesse hectare, maior vai ser a minha rentabilidade. Então, é um processo de renda, é um processo produtivo, mas ao mesmo tempo ele é um processo também sustentável. Aquele produtor que já quer metrificar mesmo, né, aderir a essas práticas e falar, eu estou fazendo e apresentar isso para o mercado de modo geral, porque eu acredito que no futuro próximo, se é que isso já não está acontecendo, os próprios financiamentos e tudo isso vai começar a exigir. Ele tem como começar, ele tem como fazer, existe, não sei lá, tecnologia digital para isso? Tem sim. E aí, até falando um pouco do cenário das cooperativas, né, na qual a gente atua, as cooperativas têm um projeto, né, nessa esfera, inclusive ele é chamado de Operação 365, né, uma analogia a manter o solo protegido e a ter plantas verdes crescendo os 365 dias do ano, onde o produtor ele é realizado uma avaliação na área dele e são atribuídas métricas, né, que a gente gera um IQM, que a gente chama de Índice de Qualidade do Manejo. E a partir disso nós já estamos conversando com instituições financeiras, né, para poder fornecer juros mais acessíveis, seguro agrícolas diferenciados, linhas de crédito para, por exemplo, para manejo, para correção do solo, nessa esfera a partir dessas métricas. Então é um mercado talvez que anda de modo paralelo, mas que contribui muito com o produtor lá na ponta. Ou seja, você acredita que num curto período isso vai estar em prática aí no mercado? Com certeza, né? A CCGL, inclusive, no ano passado já fechou alguns convênios com instituições financeiras, né, que estão olhando para isso, né, porque é muito mais saudável para eles também emprestar dinheiro para um produtor que é mais sustentável e que produz e que faz uma agricultura mais resiliente. Então, de fato, na minha opinião, é só questão de tempo para essa chave, de fato, virar no campo. E quais são os desafios para isso acontecer? Primeiro, essas métricas, né? Acho que esse é um grande passo e aí talvez... É um gargalo, né? Gargalo, né? A gente precisa talvez de uma força-tarefa de todas as instituições, sejam público-privadas, para a gente chegar talvez numa métrica única, porque senão cada um está com a sua métrica e aí vamos pensar do lado da instituição financeira, qual que ela adota, né? Qual métrica ela adota, né? Então, acho que esse é um grande desafio hoje que a gente precisaria construir em conjunto, né, para poder avançar. E existem certificações internacionais que avaliam todos esses processos? Existem, né? Só que são processos hoje ainda um pouco demorados. Existem certificações que demoram de 1 a 3 anos, né, para o produtor receber o certificado. Demanda uma série de avaliações, né, para a gente ter essa certificação internacional e muitas vezes ainda dentro de um âmbito de sistema produtivo a dificuldade de remunerar o produtor. Então, e o custo acaba inviabilizando para uma propriedade pequena, né? E dentro desse cenário, como que se avalia a importância da tecnologia e da inovação para auxiliar em todos esses processos? Fundamental. A gente acredita que, inclusive, o meio digital é um grande caminho, talvez, para solucionar um pouco desses desafios que nós temos relacionados às métricas, né? Para tornar isso mais fácil, né? As tecnologias digitais, com certeza, ajudam muito nesse processo. E também vão ajudar o produtor a entender melhor estratégias de manejo para buscar os melhores encaixes na propriedade dele, né? Cruzando dados climáticos, cruzando dados de solo, modelos de crescimento de cultura, né? Para fazer ele construir essa agricultura mais sustentável e, naturalmente, mais produtiva lá na propriedade dele.
Você acredita que essa agricultura mais sustentável, ela pode até mesmo minimizar impactos climáticos? Com certeza, né? Porque a gente entende e a gente já tem métricas para provar isso, que o produtor que consegue fazer esse cultivo ao longo do ano todo, ele está com o seu balanço de carbono negativo, ou seja, ele está sequestrando mais carbono do que emitindo na atmosfera. Naturalmente, nós estamos com esse viés ambiental sendo cumprido de parte do produtor. Quando eu tenho cultivo o ano todo, naturalmente eu reduzo, por exemplo, a temperatura do meu solo, né? Eu estou com ele protegido. Isso tem um viés muito grande na dinâmica de água, do ambiente, né? Nas perdas de água por evaporação, então torna um sistema muito mais resiliente, né? E interfiro, né? Minimizo os efeitos de ordem climática também. E o Brasil? O Brasil, ele tem ou não tem uma agricultura sustentável? Tem, com certeza tem, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando se fala do Brasil, o Brasil já faz uma agricultura sustentável, né? O fato da gente estar recuperando áreas degradadas, por exemplo, para cultivo, né? Isso é um fator que precisa ser considerado, né? E acho que muito se fala do Brasil, mas pouco se conhece sobre o Brasil, né? Inclusive reforçando a mensagem, acho que o agro brasileiro ele é parte da solução para as questões ambientais globais e não parte do problema. Então a gente tem muito a contribuir, mais do que a gente já contribui atualmente. E sabe o que eu acho fantástico no nosso agronegócio? É que o Brasil ele consegue disseminar informação e conteúdo para o pequeno, para o médio, para o grande produtor. Então acho que sim, hoje existe uma busca desses produtores por uma agricultura mais sustentáveis, por fazer manejos que vão garantir o futuro dessas novas gerações, porque na verdade a gente está falando de um todo, né? De contribuir com o cenário da sociedade como um todo e às vezes as pessoas tentarem entender o que a gente faz ali no campo, né? Porque é tão desafiador uma indústria a céu aberto, né? Onde a gente passa por tantos desafios, né? E às vezes a gente ser taxado como um problema é muito triste, né? É duro, né? É duro. E é exatamente isso, né? O produtor, ele usa dessas estratégias porque ele realmente está num cenário de dificuldades, né? E o cenário de dificuldades do Brasil, para produzir no Brasil, é muito mais difícil que o cenário, por exemplo, de países do hemisfério norte. Vamos citar aqui os Estados Unidos, por exemplo, né? Onde a neve faz o papel, muitas vezes, do fungicida, faz o papel do inseticida, né? É verdade. A gente já tem uma incidência muito maior de pragas e doenças. Exatamente. Então... Ou seja, e para alimentar o mundo não tem jeito, nós temos que produzir em quantidade e em menor área possível. Então a gente precisa da utilização de químicos com biológicos, né, tentando uma busca perfeita aí para um equilíbrio da natureza, né? Exatamente. Essa é a sua avaliação também? Com certeza. Esse é o que a gente chama de efeito poupa-terra. Eu verticalizar a minha produtividade por área, né, porque eu vou conseguir entregar mais alimento para o consumidor, mas usando a mesma área, né? E quando a gente fala em aumento de produtividade, a gente está buscando exatamente isso, né? Produzir mais numa mesma área, né? E é o que a gente está conseguindo fazer nos últimos anos de forma fantástica, né? Para a gente fechar e para você dar algumas dicas então para esse produtor, o que ele pode fazer então para poder participar, fazer o sequestro, apesar de que ele já está fazendo, né? Já está fazendo, né? E como que ele pode estar fazendo ainda mais? O princípio é plantas crescendo e se desenvolvendo na lavoura o ano todo. Então, quanto mais intensificado for, né, mais ele vai estar sequestrando carbono, né? Hoje, como a gente já conversou, existem... Isso é legal, porque mais renda ele vai ter também, exatamente, né? Reais hectariano, né? Esse é o segredo. Então, hoje, até para citar, a gente inveja, né, os recordistas mundiais de produtividade lá nos Estados Unidos, né, com 232 sacas de soja por hectare, né? Claro, recorde de produtividade em pequenas áreas. Mas o que a gente tem que levar em consideração? É uma safra no ano. Né? Nós conseguimos fazer 3. Então a nossa rentabilidade numa esfera na mesma área é muito maior. E é isso que o produtor tem que buscar. E naturalmente fazendo isso, ele vai estar sequestrando mais carbono, vai estar melhorando a qualidade tanto física, química e biológica do solo, né? Essa pegada biológica ela é fundamental para o futuro também. Então são passos assim, que o produtor deve seguir e aproveitar a oportunidade ambiental que nós temos no Rio Grande do Sul. Ou no Brasil, de modo geral, né? Nós temos aí 2.000 milímetros de chuva, nós temos radiação solar quase que o ano todo, né? Os desafios que nós temos é armazenar essa água no solo e depois conseguir fazer as raízes das plantas crescer para buscar essa água. Mas a oportunidade ambiental, ela está posta aqui, né?
tá para todos. Tá para todos. Muito obrigada, Geomar, pela sua participação aqui no Estúdio Mais Agro. É sempre muito bom a gente poder falar com o produtor e ressaltar a importância mesmo de um manejo sustentável e também mostrar para um público maior, né, que nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Exatamente, a gente agradece pela oportunidade, né? Foi um prazer imenso fazer esse bate-papo aqui e vamos torcer para que a gente consiga caminhar, né, para uma agricultura cada vez mais produtiva, mais sustentável e ajudar o produtor a se manter no campo, a crescer e a se desenvolver. É esse o nosso papel. Show, obrigada, viu? Obrigado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.